preciso que essas pessoas sejam afastadas. E não é, na minha visão, só o Alexandre, só o Toffoli, tem muitos outros juízes ali que vem chancelando tudo que está acontecendo, e a gente tem um Senado, essencialmente, assim, de grande parte, de senadores acovardados, parlamentares acovardados, que não cumprem a sua função. Estavam até agora há pouco de recesso, fazendo alguns vídeos no exterior, outros falando das férias, na praia, enfim, enquanto o país, a República, pega fogo. Então... Aconteceram muitas coisas ruins, como todos os outros dias no Brasil. Não é verdade? E segundo o jornal O Globo, em um dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, o dono do Master, quase dono do Brasil, porque dono da Mensalina, que é dona do coração de Moraes, se é que ele tem um coração, mas o celular de Vorcaro, no celular dele existe, ao menos, uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transações heterodoxas. Nossa, quase que eu li. Transações heteroafetivas. Nossa Senhora. Pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estavam sendo cobrados insistentemente por uma autoridade da República. Aliás, ainda de acordo com o jornal O Globo, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já foram alertados de que o andamento das investigações do Master vai respingar com a força daquela bosta quando você está com diarreia. Você tá dando coxada, você está bem. De repente o seu intestino vira o Chevette 84. Parece o Lula falando fidique. Você chega, não dá tempo de você baixar a cueca. Você fez assim, sai de tarrafo. Sabe o que é tarrafo? Tarrafo é aquela rede, é uma espécie de pesca. Você joga a rede assim no mar, pá, aí você pesca da tarrafada. Você faz o cocô de tarrafo, aquilo não sai da privada nunca, né? Faz aquela tarrafada. Diz que vai respingar de tarrafada em ministro do STF nos próximos dias. A conferir, obrigado de nada. Estou louco para saber mais do que o próximo capítulo da saga do coiso lá, do Cavaleiro dos Sete Reinos lá do Game of Thrones, tá? Por falar em STF, a advogada Viviane... Eu não vou falar Viviane Bart, eu vou falar Vivi, porque eu já estou íntimo dela. Eu falo dela todo dia. O Brasil fala dela todo dia. Eu falo mais dela do que da minha mãe. Então, a Vivi Bart de Moraes, a Vivi, que é a Mussolina da Moca, esposa do Mussolini da Moca, assumiu a defesa de Lucas Callas, empresário do ramo de mineração. Ó, ela vai entrar para o ramo também, hein? Quem entra para o ramo é de mineração e sócio de Daniel Vorcaro na Bioin, que é aquela empresa de medicamento que faz insulina, que o governo entrou com 300 milhões e o Lula foi na inauguração, em um processo no Supremo sobre extração ilegal de minério de ferro. Ó, ela entende de levar ferro agora, hein? Segundo os documentos, o processo foi ao STF por decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que considerou a possibilidade de pessoas envolvidas no caso com foro privilegiado. Considerou, nem sabe. Você veja a total rameiricidade que virou este país. Além de Vorcaro e Lucas Callas, a empresa também tem entre seus acionistas o braço de investimento do BNDES. E aí, João, o que você está esperando dessas mensagens, hein? Ou você nem espera essas mensagens? Eu espero que haja um vazamento, né, ou uma coleta de mensagens parciais. Não imagino que vá sair o todo e não deve respingar em todos, né? A Vivi Barsi, né, dos 100 e tantos milhões, você veja como eles são afrontosos, né? Porque diante de tudo que vazou, diante de tudo que foi exposto, não há pudor algum, vergonha alguma em assumir um novo caso, em advogar para esse novo caso.
e o STF não tem condição alguma de estar à frente desses processos, dessa investigação, mas eles estão ali afrontando a sociedade brasileira, afrontando o Senado, afrontando as instituições e aparentemente não estão nem aí. Vem com esse papo furado de código de conduta do Fachin, que deve ser uma piada nível teto constitucional de salário de juiz, essa do código de conduta, assim, que ninguém leva a sério. Agora a gente tem a Carmen Lúcia fazendo esse papel, interpretando esse papel no TSE, de que vai ter um código de conduta do TSE também. Tem a OAB de São Paulo com essa historinha da carochinha também. Código de conduta, quando já existe na legislação todos os dispositivos para punir esses juízes, afastá-los liminarmente, basta o Senado agir e basta a própria oposição, o que se chama de direita na política, ter uma atuação no mínimo condizente com aquilo que os eleitores que os colocaram lá esperam, porque a gente tem vários senadores, a gente tem senador que se diz de direita que está falando, eu vou aprovar o Jorge Messias, tá tudo certo, eu vou aprovar. Então, que direita é essa, né? O que a gente espera é que haja um freio de arrumação, mas esperar que haja um freio de arrumação com esses componentes que não querem sair de jeito nenhum, com um Senado que é mero despachante das vontades do Supremo, do TSE, que é tudo o mesmo clube, com um CNJ, um Conselho Nacional de Justiça, foi construído e a presidência é do CNJ. Eu vi até o Magno Malta esses dias falar que ele participou, o senador Magno Malta, que ele participou da construção do CNJ, enfim, e que eles erraram à época de permitir a presidência do CNJ ser a mesma do STF. Ora, Magno, mas me parece uma coisa bastante elementar, que um órgão que vai fazer o contrapeso ao outro teria o mesmo presidente. Foi um erro crasso, se é que foi um erro. Então, assim, é preciso um freio de arrumação, mas com o afastamento dessas pessoas, né? É preciso que essas pessoas sejam afastadas. E não é, na minha visão, só o Alexandre, só o Toffoli, tem muitos outros juízes ali que vêm chancelando tudo que está acontecendo e a gente tem um Senado essencialmente, assim, de grande parte, de senadores acovardados, parlamentares acovardados que não cumprem a sua função. Estavam até agora há pouco de recesso, fazendo alguns vídeos no exterior, outros falando das férias, na praia, enfim, enquanto o país, a república, pega fogo. Então, eu não acredito numa tese de autocontenção, Pavinato, que muita gente fala, não, que é a história do código de conduta. Você imagina na história do mundo quem abusa do poder, viola prerrogativas, enfim, avança em todos os mecanismos legais, de repente eles sentam numa mesa e falam, a gente avançou demais, vamos parar e voltar a brincar de lei. É isso que seria a tese da autocontenção, código de conduta, é isso que está sendo discutido. Então é uma discussão, no meu entendimento, inócua, que não vai acontecer nada. E o caso da Vivi, especificamente, a doutora Vivi, junto com o Lucas, que agora foi contratado, né, nessa questão do Banco Master, que está em todos os cenários brasileiros, né, em todas as áreas, mostra que eles não estão nem aí. Ou seja, que o código de conduta e tal, a mera discussão do código de conduta para eles é uma piada, já que eles mantêm essas estratégias. O meu marido o Alexandre de Moraes, no caso da Vivi, ele é juiz aqui do Supremo, eu vou pegar o caso, né, que a gente sabe que não é necessariamente ela que vai pegar, então vou pegar o caso e a vida segue. Então, assim, a gente está numa sinuca institucional e não acredito numa saída institucional brasileira. Não sei onde vai desembocar isso, mas assim, quem está com a bola no chão e que deve responder é o Senado, por meio porque o presidente não pauta. Igual na Câmara, a gente não pode fazer nada porque o presidente cuida da pauta. Podem sim, existem dispositivos, mas a gente, infelizmente, tem uma oposição, grande parte, de rede social, né? Uma oposição que posta muito, faz muito reels, faz muito vídeo, mas não atua na burocracia ali, no manejo da burocracia, Pavinato. Cláudio Caivano, e aos vídeos da Suruba? Porque muito se fala desses vídeos. Eu acho que isso é lenda urbana. Eu também acho que pode ser. Será, Pavinato? Eu acho que é lenda urbana. Em Brasília tudo é muito sério para ter este tipo de felação. Ah, tá. Será que não é um novo Jeffrey Vorcaro? Não sei, eu não sei. Eu não posso fazer ilações irresponsáveis. Sem dúvida, não podemos. Ainda mais com a Vivi, como advogada dele, né? Uma advogada tão poderosa como é a Vivi. E interessa alguns falar que existe o vídeo para deixar todos ali em suspeição, né? Claro. E eu sou a favor da mulher do Moraes, hein? Deixo muito claro. Eu sou pra Vivi. Tá bom. A gente está vivendo o que o Karl Popper chamou, eu já falei isso aqui outro dia, e na verdade ele era austríaco radicado em Londres, como você falou, né? E não alemão, como eu tinha dito de primeira, ele era austríaco. Paradoxo da tolerância. A gente vê todos os dias, como você falou,
cada dia uma coisa pior, cada dia mais um ingrediente, cada dia mais uma pessoa está envolvida nos esquemas de corrupção do caso Master. A diferença entre esse caso especificamente e a Lava Jato é que alguns políticos, para fazerem algum tipo de obra, e envolvia também a Petrobras, eles acabavam vendendo determinados favores. Mas ali, vários empresários foram presos. A investigação seguia um ritmo alucinante. E a justiça parecia funcionar, ou seja, o judiciário parecia funcionar. Tinha empresários presos. O Gilmar Mendes correu depois para dizer que prendia-se para obter delação. Independentemente da visão do Gilmar Mendes estar correta ou não, a questão é que neste caso aqui, Pavinato, não temos muitos empresários. Temos um empresário, que é o centro de toda essa placa tectônica, né, com um poder de catástrofe, literalmente, da nossa república, mas onde, uma vez mais, inúmeros políticos estão envolvidos e principalmente pessoas da mais alta corte do judiciário. Então, eu quero crer que, como a PF vem fazendo esse excelente trabalho, não sei que vertente da da PF que está fazendo isso, mas aparentemente está, porque conseguiram quebrar a criptografia de um iPhone 17 Pro Max, né, que é esse do Vorcaro, que é elaboradíssimo, né? A criptografia ali é extremamente protegida para ter garantido os segredos, né, o sigilo absoluto do seu proprietário. E o software da PF conseguiu quebrar isso, inclusive sem a senha, porque ele se negou a fornecer. Então veja como, de um lado, nós temos a eficácia de alguns órgãos públicos que tendem a continuar funcionando, e de outro, a gente tem toda essa lenda que você colocou, o que estaria lá, né, que fotos comprometedoras ou vídeos comprometedores, como o caso de Trancoso, que ninguém entrava com celular, mas a vigilância da casa, né, o CFTV, como se diz, o circuito fechado de câmeras, diz ter guardado isso, estar na nuvem. E talvez seja, Pavinato, num modus operandi que eu já disse aqui, até mafioso, a garantia. Né, o corrupto garante, como você elaborou outro dia aqui para gente. Tese do professor Manuel Gonçalves. Isso, tese do professor Manuel Gonçalves. Que precisa ter, é preciso ter, porque senão ele vira um ativo tão valioso que a qualquer momento ele pode ser morto, literalmente, como a gente já viu acontecer, inclusive, na história do Brasil. Então, quero crer, aí é muito mais fé do que necessariamente estar vendo alguma coisa auspiciosa ocorrer no Brasil. Quero crer que essa descriptografia que conseguiram aí do celular dele irá revelar muito mais informações no futuro, Pavinato. Eu fiz uma marchinha de carnaval. É propício, né? Estamos quase lá. Eu fiz uma marchinha. Veja se vocês gostam. É mais ou menos assim, eu não sei se está no ritmo, mas eu preciso pôr instrumento. É mais ou menos assim, olha. Deixa disso, corre aqui, beba muito até cair, baixa a calça, faz xixi, beija todas, mostra o pipi. Se der merda, estou na paz. Eu sou cliente da Vivi de Moraes. Se der merda, eu tô na paz. Eu sou cliente da Vivi de Moraes. Gostou? Essa cola, hein? Essa cola, esse refrão cola, hein? Ficou gostoso de dançar essa daqui, né? E a Polícia Federal divulgou na última sexta-feira a perícia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.